nós vamos estar refletindo sobre um tema muito importante. Nós cantamos hoje várias vezes sobre isso, sobre a gratidão que transborda. Gratidão que transborda. Olha para quem está do teu lado e fala: tua gratidão está transbordando? Irmão, você já ganhou um presente especial, tão especial, que você ficou sem palavras para agradecer? Já aconteceu com você? Ou você é quem deu um presente para alguém que você não mediu esforços para comprar aquilo para a pessoa com amor, com carinho, né? Nós pais somos assim, a gente se sacrifica às vezes para dar um presente para os nossos filhos, né? E é tão lindo ver o sorriso, a alegria no rosto deles. É tão bom, né? A hora que eu estou falando aqui de gratidão, de receber um presente, a Danilde comprou a Bíblia que ela queria, né? Ela ficou toda feliz. E são assim, né? A gente fica feliz, a gente transborda de alegria, nossa gratidão, tanto em dar um presente especial para alguém, do que como receber. E hoje eu vou falar de uma mulher que foi muito grata ao Senhor. E hoje de manhã nós falamos sobre quem? Quem estava na escola bíblica? Sobre Maria, mãe de Jesus. E nós falamos sobre gratidão. E agora à noite nós vamos falar de outra Maria e de gratidão também. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Marcos 14, de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Segundo livro do Novo Testamento. Mateus. Bem, vamos começar então a nossa leitura. Eu vou estar projetando na NAA. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhe digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Aqui conta a história de Maria. E a gente precisa entender o contexto, descobrir quem é essa Maria. O contexto é muito claro. 2 dias antes da Páscoa. Faltavam 2 dias antes da Páscoa, onde eles celebravam a libertação do povo do Egito. Era isso que eles celebravam naquela época. Porém, a Páscoa era a alegria dos judeus, mas era o terror, o pavor dos romanos. Eles ficavam apavorados, sabe por quê? Porque a população em Jerusalém quintuplicava 5 vezes mais a quantidade de judeus. Tanto que os governantes e todo o aparato militar que eles tinham, que moravam e ficavam em Cesareia Marítima, era transportado para Jerusalém.
eles mudavam tudo para lá com medo que os judeus se rebelassem. Então, eles ficavam lá. E o versículo 1 e o versículo 2 vai dizer que os principais sacerdotes e mestres da lei conspiravam contra Jesus para matá-lo. Esse era o plano, e eles tinham um plano de matar depois da Páscoa. Eles queriam matar Jesus. Mas é extremamente curioso que Mateus 26, que é um texto paralelo, ou seja, toda vez que eu falar referências ou citar alguma coisa que não está nesse texto, está nos textos paralelos. O que são os textos paralelos? São os textos que contam a mesma história, tá bom? E eu vou falar exatamente onde estão daqui a pouco. Então, no capítulo 26 de Mateus, diz que foi Jesus quem disse aos discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele iria ser entregue nas mãos dos homens, ele iria sofrer, ele iria ser preso, ele iria ser crucificado, morto e ressuscitaria ao 3º dia. Jesus já tinha alertado os seus discípulos. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que mesmo quando os homens pensam que eles estão no controle, eles não estão. Eles apenas estão cumprindo uma agenda de Deus. É Deus quem já planejou. É Deus quem já estava tudo planejado. Deus já sabia o que ia acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E eu disse isso ontem e repito, muita gente lê Jó, né, e diz, os seus planos não podem ser frustrados. O seu pode, meu irmão. O meu também. Os nossos podem, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E é muito interessante que enquanto as autoridades, as maiores autoridades de Jerusalém, querem matar Jesus, numa cidade pequenina ali do lado, em Betânia, uma família quer fazer um jantar para Jesus, quer receber Jesus. Jesus provoca, irmãos, reações adversas. Uns amam, outros odeiam. Uns querem ele perto, outros querem ele bem longe. Uns adoravam ele, outros repulsavam ele. E era isso que Jesus fazia e continua fazendo, irmão. Tem muita gente que odeia Jesus. Tem. Mas aqui, nessa festa, em Betânia, o texto vai dizer que acontece na casa de um irmão chamado Simão o leproso. Será que Simão era leproso? Provavelmente não. Porque se ele fosse leproso, ele não podia estar em casa, ele não podia estar com a família, ele não podia estar fazendo um jantar, ele deveria estar no leprosário. Mas cita aqui que é Simão o leproso. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente tem que tomar muito cuidado com os títulos que nós damos para as pessoas. Porque aqui poderiam colocar Simão o ex-leproso. Eu coloco Simão leproso. Sabe aquela pessoa que você fica chamando, é o Zé Pinguinha, é a Maria Matraca, e aí vai. A gente começa a intitular algumas pessoas, e isso pode trazer um trauma, uma consequência, e até maldição para muita gente, irmão. Porque a gente intitula, aquele não era leproso, ele era um ex-leproso. Porém, o destaque desse jantar não é o ex-leproso, não é Simão, é a mulher. É a mulher. Os sinóticos que eu disse, né, os textos paralelos, o que é sinóticos, pastora? Está falando inglês aí, eu estou entendendo. Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos que são muito parecidos. Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os sinóticos. João é diferente. Ele selecionou só alguns milagres. É diferente, a linguagem é diferente. Então, os sinóticos são os 3 primeiros. E essa história está em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Nos sinóticos não revela quem é. Não fala o nome dessa mulher. Mas aqui em João 12 diz que é Maria. Maria, irmã de Marta e Lázaro. É Maria, irmã de Marta e Lázaro. Irmãos, a biografia dessa mulher é pequenina da Bíblia, mas é
poderosa. É poderosa, é marcante. Essa Maria só aparece 3 vezes na Bíblia. Só 3 vezes. Primeiro em Lucas 10, Maria está aos pés de Jesus para aprender. Lembra da história? Jesus vai até a casa de Marta, Maria e Lázaro, começa a falar da palavra e Maria faz o quê? Vai aos seus pés para ouvi-lo. A Marta fica furiosa, vai lá e fala: Senhor, você vai me deixar aqui trabalhando sozinha, minha irmã aí, sem fazer nada, né? E aí Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, você anda muito inquieta, minha filha. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então a primeira vez que Maria aparece é aqui, aos pés de Jesus para aprender. Depois, a segunda vez é em João 11, Maria está aos pés de Jesus para chorar a morte de Lázaro. Quando Lázaro morre, e aí Jesus demora, que eu também vou falar sobre isso. Então, quando eles encontram Jesus, elas choram. E Jesus se compadece tanto com o choro delas, que chora junto com elas. Ele chora com elas. Então, a primeira vez, ela está aos pés de Jesus para aprender. Na segunda vez, ela está aos pés de Jesus para chorar. E na terceira vez, é essa daqui, que nós acabamos de ler. Ela está aos pés de Jesus agora para agradecer. Agradecer o quê, pastor? Ao maior ato público de Jesus, a ressurreição do seu irmão Lázaro. Ela quer agradecer a ressurreição do seu irmão Lázaro. Irmão, você já se perguntou por que Jesus ressuscitou Lázaro só 4 dias depois que ele morreu? Por que não 3? Por que não 2? Por quê? Você já se perguntou? Eu vou explicar para você. Pensa comigo. As irmãs de Lázaro está doente, pede para um mensageiro ir avisar Jesus que ele estava doente. Lembram da história? Avisar. De Betânia, a cidade deles, aonde Jesus estava, era 1 dia de caminhada. 1 dia. Então, o mensageiro sai 1 dia e vai lá falar com Jesus. Jesus, seu amigo está doente. Lázaro está doente. E aí o que Jesus diz? Essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus. E aí, todo mundo fica espantado, mas sim, é amigo de Jesus e Jesus não vai. Lembra? 1 dia. O mensageiro demorou 1 dia para ir. Agora ele volta 1 dia para voltar. O texto vai dizer que Jesus fica quantos dias lá ainda? Mais 2 dias esperando lá. 2 dias. E aí depois ele vai para lá. Calcula comigo. Se ele vai quando Lázaro está 4 dias morto, no dia que o mensageiro saiu de lá, ele morreu. No dia que ele saiu, ele morreu. Porque ele, 1 para ir, 1 para voltar. Nesse 1 que ele volta, conta mais 2 que Jesus está ali. E 1 para Jesus vir. 4. Entenderam? Por que Jesus demorou 4 dias? Porque havia uma crença entre os judeus, entre os escribas, entre os sacerdotes, entre eles, que alguém poderia até ressuscitar um morto, seja um profeta, um grande homem de Deus, podia ressuscitar um morto até 3 dias de morto. 4 dias? Impossível. Só o próprio Deus poderia fazer isso. Irmãos, Jesus espera até o 4º dia para ressuscitar Lázaro, para que a nação de Israel se curvasse diante de uma verdade inquestionável. Ele não era profeta, ele não era um grande homem de Deus, mas ele era o próprio Deus encarnado entre nós, aleluia. Era ele próprio. Ele que ressuscitou Lázaro. Então imagine a gratidão que essas mulheres ficaram. Tanto que elas falavam: Jesus, não faz isso, você já está fedendo, já cheira mal, faz 4 dias. E lembra o que Jesus fala? Crê. Você crê nisso?
Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? Crê nisso? Foi isso que ele disse. E ele então ressuscita Lázaro e ela quer agradecer. E como então Maria agradece? Como que essa gratidão transborda? Primeiro, ela faz o seu melhor. O versículo 8, a parte A diz: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. O versículo 3 vai dizer que ela tinha um vaso de alabastro. É difícil, né? E era uma pedra ornamental muito bonita, muito cara. E o texto vai dizer que ali havia um preciosíssimo perfume de nardo puro. Não era híbrido. Não era aquele perfume que a gente compra na farmácia que imita o original. Era puro. Era puro. Mateus vai dizer que o vaso estava cheio. João vai dizer que tinha 1 libra de nardo. 1 libra de nardo é quase 350 gramas de perfume. E esse perfume não era encontrado em Israel em qualquer lugar. Ele vinha, irmãos, ele é produzido de uma raiz, de uma planta do Himalaia. Vinha no lombo de camelos até Israel. E então, não era uma coisa comum. E Judas põe o preço nele. Judas diz que ele custa mais de 300 denários. Sabe quanto que valia um denário, irmão? Um dia de trabalho. Um dia inteirinho ganhava um denário. Não sei se você ainda entendeu. Cada gota desse perfume era um dia de trabalho. Você já imaginou você trabalhar o ano inteirinho para comprar um vidro de perfume? É para você entender o valor desse perfume. Porque um ano a gente tem 365 dias. Se lá tinha mais de 350 ml, cada gota valia um dia de trabalho. Agora você deve estar perguntando, mas como que uma moça jovem, pobre, de uma cidade pobre, tinha um perfume tão caro? Esse perfume era adquirido desde que quando nascesse e era uma menina, ganhou uma menina. A família já começava a comprar, gota a gota, desse perfume, para que ela usasse no grande e maior dia da sua vida, na noite de núpcias. Então, isso era um costume das famílias fazerem. Então, não era num ano que comprava, era muitos anos, comprando gotinha a gotinha, até... Só que o dela já estava cheio, cheio. E Maria pega aquele vaso. Ela derramou na cabeça de Jesus? O que ela fez com o vaso? Ela quebrou o vaso. Irmão, você já comprou perfume caro? Já comprou? Como que a gente usa perfume caro? Tem que durar um ano. Maria não. Ela fez o melhor. Ela quebra o vaso na cabeça. Não bateu na cabeça dele, né, gente? Ela quebra o vaso e deixa o perfume escorrer na cabeça de Jesus e vai até os seus pés. Ela perfuma o corpo de Jesus. E Maria não fez só o melhor, ela fez tudo o que ela pôde. Ela fez de forma sacrificial. Ela colocou tudo ali para Jesus. Ela colocou com sacrifício aos pés de Jesus. Ela fez tudo isso com uma gratidão enorme. A gratidão dela estava transbordando. E ela queria abençoar. Ela queria dar tudo para Jesus. Aí a minha pergunta para mim e para você é: e você, está fazendo o melhor para Jesus, meu irmão? E eu e você estamos fazendo tudo o que podemos para Jesus? Eu e você estamos fazendo as coisas sacrificialmente para Jesus? Ou a gente está fazendo, mas não está fazendo com a intenção correta? Ou a gente está fazendo com a motivação errada? Irmão, tem muita gente dando resto para Jesus. Resto do seu tempo,
resto do seu talento, resto dos seus recursos, resto. Deus não quer o resto. Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Maria entrega o seu melhor para Jesus. Ela entrega tudo que ela pode, ela entrega de forma sacrificial. Mas a segunda coisa que eu aprendo, Maria foi firme. Ela foi firme diante das críticas. O versículo vai dizer, que murmuravam contra ela, que se indignaram contra ela, que azucrinaram, molestaram ela. Maria, fica firme. Irmão, eu nunca vi ninguém fazer o trabalho do Senhor de forma bem feita, algo que todo mundo vê que está fazendo algo para Deus, fazendo um trabalho relevante na igreja, que não receba crítica. Você já recebeu crítica na igreja, irmão? Que eu já. Quando a gente faz algo para Deus, sempre tem aquele infeliz mandado por Satanás para ficar na nossa cabeça. Ah, será? Será que vai dar certo? Ah, não, é muito difícil. E fica colocando. Irmão, quem tem medo de crítica não serve a Deus. Porque o próprio Paulo disse, se eu fosse agradar homens, nem servo de Cristo eu seria. Nem servo de Cristo eu seria. Porque quem tem medo de crítica está mais interessado em receber elogios dos homens do que de Deus. Quem não aceita a crítica, quem tem medo, está buscando aplauso dos homens, em vez do sorriso de Deus. Maria enfrenta 3 críticas. O versículo 4 diz que indignaram dela. O versículo 5 diz que murmuravam contra ela. E o versículo 6 diz que incomodaram ela. E na sua versão, na área, diz molestaram. E molestar hoje é crime. É aborrecer, causar sofrimento, magoar, importunar. Mas Maria não se importou com as críticas. Sabe? E ela ainda foi o quê? Defendida pelo próprio Jesus. Deixai-a. Parem de incomodar ela. Parem de incomodar ela. Irmãos, não dê ouvido às críticas quando você estiver fazendo a obra de Deus. Não dê ouvido às críticas, porque quem vai sair em tua defesa é o próprio Cristo, é Jesus. É Ele que nos defende. Mas terceira coisa, Maria fez só para Jesus. O versículo 6, a parte B diz, ela praticou uma boa ação para comigo. João e Lucas narram que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Lembra? Jogou o óleo aqui, o perfume aqui, ele escorreu. E ela enxugou com seus cabelos. Uma mulher de cabelo solto, para nós aqui é o quê? Nada, normal, comum. Mas naquela época, uma mulher de cabelo solto era colocar sua reputação em jogo. Porque quem usava cabelo solto era prostituta. As mulheres não podiam nem mostrar o cabelo, era coberto. Quando Maria faz isso, por isso que eles ficam indignados. Mas essa era a cultura deles. E sabe por que Maria faz isso, irmão? Porque quem tem um coração grato, que reconhece o poder da graça de Deus, não consegue ficar engessado em determinados protocolos. Porque tem que quebrar alguns paradigmas. Eu vou te explicar. Quem tem a sua gratidão transbordando, irmão, não tem vergonha de levantar a mão, adorar a Deus, dar um glória a Deus, um aleluia. Não tem vergonha, porque a sua gratidão está transbordando. Mas aí você fica assim, nossa, se eu levantar a mão, o que vão falar de mim? Se eu começar a dançar na hora do louvor, o que vão falar? Né, Vera? O que vão pensar de mim? Ei, meu irmão, Maria não estava nem aí para o que estavam dizendo sobre ela. O que ela estava dizendo, olha, eu não estou nem aí com vocês, a minha única preocupação, o que eu mais me importo, é aqui agradar, adorar ao meu Senhor, porque a minha gratidão é gigante. Amém, irmão?
Mas aí tem presbiteriano que fala assim, não, eu sou presbiteriano independente, desde que nasci. Desculpa o termo que eu usei, e o Kiko. A Bíblia diz, nós lemos o Salmo 150, louvem ao Senhor, com danças, com tamborins, com instrumentos de tudo. E aí ele fala no final, todo ser que respira, louve ao Senhor. E você às vezes está respirando e não está louvando. Nós estamos aqui cantando, louvando, adorando o Senhor, e você está assim, ó. Nem bater palmas às vezes, meus irmãos. Ah, mas eu não estou acostumado. Irmão, acostuma. No céu vai ser festa, irmão. Acostuma, porque no céu ninguém vai ficar paradinho, não. Lá todo mundo vai... Quando a gente lê, irmão, os anjos, os querubins, lembra da pregação que eu fiz lá da Páscoa? Os anjos, os serafins, os querubins, uma multidão de anjos, todo ser que estava no céu, embaixo da terra, lembra? Adoravam ao Senhor, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória, a força e o poder, lembram? Então, meu irmão, acostuma aqui, porque senão você vai passar vergonha lá. Mas vamos seguir. Maria fez na hora certa. Mas a mim, vocês nem sempre terão. O versículo 7 diz. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele fala isso quando vão falar dos pobres. O Judas fica indignado com os 300 denários e fala para eles, mas dava para dar para os pobres. Falso que um danado. Que ele queria o dinheiro para ele. João vai falar que ele não se importava com os pobres. Ele queria roubar o dinheiro para ele, porque ele era ladrão. Então, irmãos, aqui a gente vê que eles estavam... Ali não era nem... era uma ironia, de certa forma, de Judas, né? De que falar dos pobres. Mas aí Jesus diz assim, olha, os pobres vocês sempre terão. Em toda a história sempre vai ter pobre, irmão. E aí ele vai falar, em outras oportunidades vocês vão poder ajudá-lo. Mas a mim, vocês têm agora. É só agora. Gente, olha o privilégio que esses homens tiveram de ter Jesus em carne e osso perto deles. E eles ainda rejeitaram. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo que a gente não tem que se importar com os pobres. Não, meu irmão. Não é isso. Porque a gente vai sempre ter pobre e a gente pode ajudar eles em todos os lugares. Mas Jesus só estaria com eles naquele momento. E aí eu vou bater numa outra tecla que vai doer, talvez, tua orelha aí. Irmãos, você já observou que muitos daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro são mais zelosos em servir os seus deuses do que nós somos em servir ao Deus Todo-Poderoso? O que aconteceu aqui em Jales hoje, irmão? Romaria. Uma multidão no meio da rua, andando com uma imagem de barro, que não faz nada. Saiu um povo de Rubinéia, a pé, andaram 60 quilômetros para vir para cá, para adorar uma santa de barro. Aí nós fazemos um culto, irmão, vamos fazer um culto, de um dia que não é domingo, domingo você já vem. Vamos fazer um culto dos jovens, vamos fazer um negócio aqui. Aí está frio, não vem porque está frio. Às vezes mora no bairro onde está a igreja, na rua da igreja, mas não vem. Está muito calor lá na igreja, não tem ar, não vou não. Tem o final do campeonato, Palmeiras e Corinthians, vou não. Eu vou falar a pior de todas, né? Que ainda tem gente que faz isso. É o final da minha novela. Misericórdia, irmão. Ei, meu irmão, os ímpios, aquelas pessoas que estão adorando deuses falsos, de barro, que nada podem fazer, estão fazendo melhor do que nós, que adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Deus que há sobre a terra, sobre o céu e debaixo da terra. E nós ficamos assim. Irmãos, Maria fez no tempo certo. O versículo 8 diz, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Aqui eu vou ser bem breve por causa do nosso tempo.
Vamos recapitular a história. 2 dias antes da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém. Ele, quando está chegando em Jerusalém, ele chora. Lembram? E tem gente que acha que Jesus chorou porque ele ia sofrer. Não. Ele chora porque ele sabia que 70 anos depois, toda Jerusalém seria destruída. O templo seria destruído e o povo seria levado cativo. Ele sabia disso. Então ele chora. Depois ele vai para o cenáculo, lembra? Fazer a Páscoa com os seus discípulos lá no cenáculo. Lá ele lava os pés dos discípulos. Lá ele celebra a Páscoa com ele. E lá ele dá as últimas instruções. Dali ele vai para o Getsemane. No Getsemane, Jesus ora e chora. Ora e chora. O texto vai dizer que Jesus diz: a minha alma está triste até a morte. Amargurada até a morte. Imaginem Jesus dizendo isso. Ele estava triste e os discípulos não conseguem nem orar com ele. Mas dali chega uma pequena multidão junto com Judas. Judas vem dar um beijo em Jesus, mostrando que era ele, traindo Jesus com um beijo. E Jesus diz: o que você faz aqui, meu amigo? E é traído por Judas. Naquela noite, Jesus é preso. Jesus começa então a ser espancado, cuspido, maltratado, torturado. Quando é sexta-feira de manhã, ele é crucificado às 9 horas da manhã, provavelmente. Pela história, pelo que a gente vê, às 9 horas ele é crucificado na sexta-feira. Só que quando é 3 horas da tarde, ele morre. Lembra? Tetelestai. Está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. Às 15 horas de uma sexta-feira. Para um judeu, quando chegasse 18 horas, não podia fazer mais nada. Eles tinham 3 horas para pedir permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz, para limpar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus, para enfaixar o corpo de Jesus e para levar para o túmulo. 3 horas. Eles fizeram isso tudo correndo. Porque 6 horas eles não podiam fazer mais nada. Por isso que o texto vai dizer que no domingo, pela madrugada, de manhã, as mulheres compram os perfumes para ir fazer o serviço direito. Que mulher é assim, né, gente? A gente vê quando o negócio está mal feito. Ela falou: não, vamos lá fazer de novo. Vamos lá perfumar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam, o túmulo está vazio, a porta está aberta, a pedra foi rolada, há um anjo numa pedra que diz: o que vocês estão fazendo aqui entre os mortos, procurando aquele que vive? Jesus ressuscitou. Sabe o que ele estava dizendo para aquelas mulheres? Agora não adianta mais. Agora já foi o tempo. Já passou a hora de perfumar o corpo de Jesus. Mas Maria fez na hora certa. E eu quero que você marque essa frase. Se puder marcar, se escreve. Se puder, se decora. Há determinadas coisas na vida, irmãos, que ou nós fazemos hoje, agora, ou jamais faremos amanhã. Ou você faz hoje, ou você não vai fazer amanhã. Irmão, eu nunca fui em tanto velório na minha vida como eu tenho ido nos últimos meses. Como pastora, eu faço culto fúnebre. Já fiz 8. Só. Fora os que eu fui sem fazer culto, né? Que a gente foi, que é amiga, alguma coisa assim. 8. Irmão, você já reparou o tanto de flor que defunto ganha? Um monte de coroa. Talvez nunca receberam um botão de rosa em vida. Não receberam nada em vida. Sabe por quê, irmão? Porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão nessas horas. Então, meu irmão, quer dizer que ama? Fala hoje. Fala para tua mulher, fala para o teu esposo que você ama hoje. Fala para os teus filhos que você ama hoje. Faça o bem hoje. Dê uma flor para tua mulher, meu irmão, hoje. Compra um bombom hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Diz que um dia um homem falando com um pastor,
pastor perguntou, meu filho, estava com problema no casamento. Quanto tempo você não dá flor para sua esposa? Ih, pastor, uns 15 anos. Acho que eu dei quando a gente casou. Não lembro mais não. Mas por que, meu irmão? Você não compra um buquê de flor e dá para ela? Pastor, o senhor sabe quanto custa um buquê de flor? Pastor, dá para comprar 10 quilos de bife. Com dinheiro. Ele falou, meu irmão? Então, muito simples. Quando ela morrer, você vai lá e compra 10 quilos de bife e põe em cima do caixão. Simples assim. Ei, meu irmão, o que você tem que fazer hoje, não deixa para amanhã. Faça hoje, faça agora. Mas a última coisa. Maria fez, a sua gratidão transbordou para sempre. Ela deixou um legado. Será contado o que ela fez para a memória dela. O versículo diz, em verdade eu lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Irmãos, o que Maria fez é contado até os dias de hoje. E hoje, nesse dia, 17 de agosto de 2025, está sendo cumprida mais uma vez essa promessa, porque nós estamos lembrando o que ela fez. O legado que essa mulher deixou. A atitude de gratidão de Maria tocou o coração de Jesus e deixou um legado para todas as futuras gerações. E a minha pergunta é, o que eu e você temos feito para impactar as futuras gerações? Será que quando você morrer, anos e anos depois, alguém vai pegar um álbum e ver sua foto, ou vai no computador, porque hoje é tudo digital, e ver sua foto? Será que vão olhar para você e vai dizer, uau, esse homem, olha, ensinou meu pai sobre Jesus e meu pai me ensinou. Esse homem foi um grande homem de Deus, essa mulher foi uma grande mulher, ou vão passar a folha e nem saber quem você é. Irmãos, para encerrar, eu vou contar 2 exemplos rapidinho. Um sobre alguém que foi grato de fato. E um de alguém que não quis deixar legado nenhum. Um deixou um legado e o outro não. O primeiro é rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Ezequias era filho de Acás, pai de Manassés. Ele começou a reinar com 25 anos, reinou por 29 anos e morreu com 54 anos. Quando Ezequias tinha 39 anos, no auge do seu governo, rico, famoso, poderoso, ele enfrenta 2 grandes problemas. Ele enfrenta o ataque da Síria, o maior império, o maior exército da época, e ele enfrenta uma enfermidade mortal, lembra? O profeta Isaías vai até ele e diz, olha, o Senhor mandou te dizer, põe a casa em ordem que você morrerá e não viverá. Ezequias entra em desespero e vai para a parede. E começa a orar, clamar ao Senhor. E o Senhor ouve a oração dele imediatamente. Porque o profeta não tinha nem ido embora, volta para trás, não tinha nem saído do pátio do palácio. Ele volta e diz, olha Ezequias, Deus ouviu tua oração. E ele vai te dar mais, vai te curar e te dar 15 anos de vida a mais. Ezequias falou, será? Será que isso é verdade? Ezequias era meio cabeçudo. E ele falou assim, como você me prova? Como você me prova que eu fui curado e eu vou ter 15 anos? Aí o profeta fala, o que você quer? Você quer que o relógio de Acás adianta 15 graus ou retrocede 15 graus? Ezequias, para frente, qualquer relógio vai, né? Eu quero que retrocede. Deus mudou o planeta Terra, voltou à Terra em 15 graus para provar para Ezequias que ele era com Ezequias, que ele era o Deus Todo-Poderoso, ele que estava curando, ele que daria 15 anos. Mas aí Ezequias fica curado, todo mundo fica sabendo, né? Toda a região, a vizinhança fica sabendo, fica admirado com saber dele. E aí o povo da Babilônia vai visitar o rei Ezequias. Lembra da Babilônia? E aí quando eles chegam lá, Ezequias começa, olha as minhas riquezas, olha o que eu conquistei, olha o meu palácio, olha o meu. Deus fala com o profeta e manda ela falar com ele. O profeta chega para ele e fala, o que você fez, Ezequias? Quem veio aqui? O povo da Babilônia. Mas o que você fez? Eu mostrei os meus tesouros, as minhas conquistas e tal. Falei, o Senhor não se agradou disso. O Senhor não se agradou, porque esse mesmo povo vai voltar aqui, vai saquear toda a cidade,
vai fazer dos teus filhos escravos, e eles serão castrados. Você não terá mais descendência. Ezequias olha para o profeta e diz assim: boa essa sua palavra. O profeta acho que falou assim: você está doido? Você não entendeu, não? Vai ser saqueado, tudo destruído, seus filhos serão escravos e serão castrados, não terá descendência sua. Por que boa palavra? Ezequias falou boa palavra, porque quando chegar esse dia eu estou nos meus dias de paz. Ou seja, eu já morri mesmo, que se danem as futuras gerações. Que se danem as futuras gerações. Mas o segundo exemplo que eu tiro é da missiologia, do grande missionário chamado David Livingstone. Ele foi missionário na África, fez um trabalho excepcional na África, conquistou lugares, descobriu água, ajudou os escravos, enfim, ele fez um trabalho na África que nunca ninguém fez. E ele foi, assim, um grande homem de Deus. Ele morreu com 60 anos por desinteria e malária em 1973, que era muito comum naquela época, naquele lugar. E ele foi encontrado de joelhos sobre a sua cama, sobre a Bíblia. Ele estava orando quando ele morre. Quando os ingleses ficam sabendo, porque ele era inglês, foram buscar o corpo. O povo da África falou: não, não vai levar não. Ele amava a África, ele viveu pela África, ele vai ser enterrado aqui. E eles: não, vai para lá, vai para lá. E falou: então, nós queremos o coração dele. Abriram ele, tiraram o coração e entregaram para os africanos. Hoje, se você for a Malawi, há uma catedral de chão batido, onde está enterrado o coração de David Livingstone com a seguinte placa: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Ele foi enterrado na Inglaterra, sabe onde? A abadia de Westminster, aonde são enterrados os reis, os nobres da Inglaterra. E o túmulo mais visitado não são dos reis, é o de David. E lá está escrito: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Irmão, como você está vivendo? Você está vivendo para a glória de Deus, deixando um legado? Ou você está como Ezequias, que se danem as futuras gerações? Como está a sua gratidão? Ela está transbordando ao ponto de impactar as futuras gerações? Irmãos, que nós sejamos como Maria, aos pés de Jesus para aprender, aos pés de Jesus para chorar e aos pés de Jesus para agradecer. E que tudo seja para a glória de Deus, aleluia. Hoje é dia de quebrar o nosso vaso diante de Jesus. E talvez o seu vaso é o orgulho. Talvez o seu vaso que deve ser quebrado hoje é o seu tempo. Talvez o seu vaso hoje ser quebrado é os seus recursos ou sua própria vida. Talvez o vaso que deve ser quebrado hoje é da sua impaciência. Às vezes num culto como esse, nós estamos alguns minutinhos a mais e você está às vezes: ai, preciso ir embora. E Jesus está falando com você, meu irmão. Me dê o seu melhor. Faça só para mim. O tempo certo é agora. É agora. Faça para deixar um legado às futuras gerações, para sempre. Então fique de pé, meu irmão. E nós vamos cantar mais uma vez só. Uma vez só nós vamos fazer, do começo ao fim. E eu queria que você agradecesse a Deus tudo que Ele tem feito na sua vida. Pedisse perdão por tudo que você não tem feito por Ele. Porque, irmão, se nós fôssemos fazer para Deus tudo que Ele faz por nós, nós não conseguiríamos. Que você cante essa canção dizendo: eu tenho 1000 motivos para agradecer. Eu tenho muitos motivos, Senhor, então me ajude a viver uma vida aos teus pés. Amém? Mil motivos para agradecer.
mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar, Jesus. O tão grande amor que recebi, pela graça que me atrai, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Diga isso. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. É Ele quem te socorre, meu irmão. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Aleluia. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Sim, Deus, nós te agradecemos por tudo, porque tu és o nosso Senhor. Aleluia. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Sim, Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós nessa noite e na nossa vida, Pai. Deus, nós queremos, ó Deus, sair daqui dessa noite
com a nossa gratidão transbordando, fazendo o melhor para o Senhor, sendo firme em meio às tantas críticas desse mundo, fazendo só para o Senhor, fazendo, Senhor Jesus, nesse tempo, que esse é o tempo certo, Senhor, e fazendo, Senhor, para deixarmos um legado para todos sempre, um legado de gratidão, um legado de amor, um legado de serviço, um legado de gratidão, um legado de paixão pela Tua obra, Senhor. Deus, quebra no nosso meio todo laço, todo espírito de religiosidade. Quebra, Senhor, nessa noite, e que seja derramada a unção do Teu Espírito sobre este lugar. Que nós possamos ficar cheios a ponto de transbordar. Que nós não tenhamos vergonha de dar glória a Deus. Que nós não tenhamos vergonha de estender o braço e dizer aleluia. Que nós não tenhamos vergonha de declarar e adorar o Teu santo, santo, santo e poderoso nome, aleluia. Nos ajude, Senhor, nos ajude e perdoa-nos todas as vezes que nos envergonhamos de manifestar a nossa adoração ao Senhor. Todas as vezes que fizemos meia boca a Tua obra. Todas as vezes que não fizemos o nosso melhor para Ti. Todas as vezes que demos os restos da nossa vida para Ti. Nos perdoe, Pai, e nos ajude. Nos ajude a fazermos o melhor para aquele que é maior e todo poderoso. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.